Oi, gente, tudo bom? Então, o vídeo de hoje é um vídeo muito importante, um vídeo um pouco diferente do que eu já abordei aqui no canal. E o vídeo de hoje é um alerta. Ai, meu olho tá coçando. É um alerta para mãe, papai, tio, vovô, vovó, que lide com criança diariamente, que tem uma criança em casa, e que são coisas que às vezes passam despercebido pela gente, e que na verdade é uma coisa assim que é necessária uma observação muito maior e muito grande. Eu vou contar hoje aqui um relato sobre o que aconteceu aqui perto de casa e que acontece diariamente. A gente vê muito isso aqui, em qualquer lugar, inclusive, e que já aconteceu comigo também. Então hoje o assunto vai ser sobre isso. Então vamos lá. Aqui perto de casa, esses dias não, ontem, se eu não me engano, vou contar pra vocês desde o início, pra vocês terem uma noção. Um menininho tava na rua brincando e passou um homem se dizendo ser instrutor, alguma coisa dessas escolinhas de futebol. Pediu o WhatsApp do menino, dizendo que iria conseguir uma vaga pra ele numa escolinha de futebol. Pois bem, o menino deu o WhatsApp e tal. Esse menino já tinha um telefone e tudo. Deu o WhatsApp pro cara. E durante um tempo eles ficavam conversando, só que a mãe não olhava o WhatsApp e tal. Talvez por não ter tempo. A gente também não pode julgar ninguém, gente. A gente não pode julgar ninguém. Porque às vezes a gente passa realmente despercebido, ainda mais quando a gente vê que nossos filhos evoluído, sabe? Tem uma idade, mas não parece que tem aquela idade. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então a gente, às vezes, passa despercebido certas coisas. E esse menininho, a mãe calhou de olhar o WhatsApp dele e viu que tinha algumas conversas estranhas, sabe? Umas conversas sem nexo. Tudo que esse cara falava, ele mandava e apagava. Ficava aquelas mensagenzinhas. Essa mensagem foi apagada. Então não dava pra ver as coisas que ele mandava. Ela só conseguia ver o que o filho dela respondia pra ele. E com isso ela conseguiu assimilar mais ou menos com as respostas do filho sobre o que eles estavam conversando. Tinha até uma mensagem que ele mandou dizendo de mulher. O menininho botou pra ele. Ou seja, o cara deve ter perguntado se ele gostava de homem ou de mulher. Enfim, o menininho respondeu. Enfim, várias outras mensagens. E a mãe, na hora, levou um baque assim, e perguntou ao menino, sabe? E o menino respondeu que contou tudo, como conheceu um cara e tal. E a mãe dele começou a se passar por ele no WhatsApp, conversando com esse suposto cara. Começou a conversar e tal, perguntando, enfim, como se fosse um menininho. E ele começou a mandar foto íntima dele, começou a sinais de uma pessoa abusiva, de uma pessoa de um estrupador. Aí a mãe pegou juntou tudo isso, né? Foi na delegacia e viu, e foi constatado na delegacia que esse cara já tinha passagem pela polícia por um estupro em 2012 com um menor. E vocês terem aí ela foi, né, no dia. Aí, no caso, a sentença dele, o mandato de prisão para esse caso de 2012 foi só dado um dia anterior dela ter ido lá. Ou seja, de 2012 até esse ano não tinha acontecido nada com o cara. O cara tava livre por aí, fazendo o que tava fazendo com outras crianças. E, gente, eu fiquei pasma com a justiça do nosso Brasil. O cara estuprou uma criança em 2012
e só foi receber o mandato de prisão em 2020. Vocês têm uma noção de como que a gente é uma injustiça tremenda o que acontece nesse Brasil? E o final da história foi que mandaram aguardar, que tinha que, enfim, agora ele estaria, já foram na casa dele, ele não estava, enfim, agora vai ser mais uma família esperando uma resposta da justiça e não vai ter. Vai ter que esperar não sei quanto tempo até a justiça ser feita, que é o que a gente tem que sempre esperar pela justiça do nosso Brasil, que é uma merda. Ou seja, mamães, papais, titios, vovôs, vovós. Inclusive esse menino, pelo que eu entendi, ele estava já estava quase marcando um encontro com a criança, dizendo ser da escolinha de futebol. Então, gente, tomem muito cuidado com o que o filho de vocês fazem na internet. Muito cuidado. Na minha opinião, criança não tem que ter rede social. Na minha opinião, eu como mãe estou aqui falando como vejo vários relatos aí acontecendo. Até porque uma criança de 4, 3 anos, não é ela que vai mexer na rede social, é a mãe, entendeu? Então eu acho que a criança que, tipo assim, começou a ler, começou a escrever, quero ter internet, vou te dar um telefone, vou ter internet. Cara, eu acho isso muito assim bizarro, você tirar a infância da criança, dando a ela a liberdade de fazer algumas coisas que a gente não vai poder estar todo o tempo olhando. Vocês têm que vigiar, gente, vigia. YouTube também é uma arma para as crianças. A minha filha vê YouTube, e inclusive existe o YouTube Kids para criança, propriamente para criança, porque não aparece anúncios aleatórios, não aparece coisas de adulto, sabe? Então é muito importante que vocês tenham esse conhecimento de que criança não pode tá sozinha com o telefone, não pode, sabe, gente? Vocês têm que ficar olhando o que a criança faz. Comigo já aconteceu isso. Eu era novinha, eu tinha acabado de criar o Facebook, era uma coisa nova pra mim. Eu criei o Facebook e tava na época de um cara se passando por agente da Globo, que tava selecionando meninas pra fazer a malhação. E eu, inocente toda a vida, né, boba toda a vida, acreditei no papo dele. Era a época de webcam. Ele mandava eu usar a webcam pra mostrar meu corpo, assim, não sem roupa, mas a mostrar meu corpo. Ele falava, vira de costa, vira de frente, faz assim com a mão. Enfim, ele fazia a gente acreditar que a gente estava realmente num teste. Eu não cheguei aí pra parte do teste, porque quando apareceu na televisão esse cara foi indiciado, foi preso, porque tava fazendo isso com milhares de outras meninas. Ele acharam arquivos dele em casa. Eu não cheguei tem relatos de menina dizendo que chegou a ficar sem roupa, que ele mandava tirar a roupa. Eu, graças a Deus, não cheguei nessa parte, porque eu mesmo me policiei, porque eu achei isso muito estranho. E eu vi a minha mãe falando, a minha mãe viu, me repreendeu, falou que não podia e tal. Então eu aceitei aquilo. E senão eu teria tirado, se a minha mãe não tivesse falado comigo, ou se eu não tivesse mesmo criança, que eu tinha uns 10, tinha uns 12 anos, não lembro, mesmo que a minha mãe não eu teria, entendeu? Porque eu era inocente, era uma criança. Então a gente se ilude com você vai conhecer a Xuxa, você vai conhecer sei quem, e a gente acaba se iludindo. Então, gente, muito cuidado
muito cuidado mesmo com esse negócio de criança na internet, criança isso, criança aquilo. Muita gente fala, mas hoje em dia é impossível você não deixar a criança na internet. Não é deixar a criança na internet. A minha filha mesmo vê, minha filha tem 4 anos, vai fazer 5 anos em maio. A minha filha vê YouTube. É o único aplicativo que ela vê de internet é o YouTube. E sempre que ela vê, eu tô do lado dela vendo o que ela tá vendo. Entendeu? Quando ela quer colocar num canal que não seja, que não tenha criança no canal, eu falo, mas por que você quer ver? Eu questiono ela, mas por que você quer ver esse canal? Ah, mamãe, porque eu quero ver, não sei o que. Principalmente quando aparece alguma coisa relacionada a terror, ela gosta. Eu falo, Sofia, isso aqui não é pra criança e tal. E ela aceita e não vê. Até alguns canais de criança, vocês têm que prestar muita atenção no que vocês vê, deixam suas filhas ver. Tem um canal no YouTube que a minha filha tava vendo e era de uma criança. Só que a minha filha, ela não entende. Então ela tava levando... Porque tem alguns canais que fazem, né, esse negócio de criança obediente e criança desobediente. E a minha filha, como ela não entende, ela tava levando tudo pro lado do desobediente. Ela achava que o desobediente era o certo, entendeu? Então eu tive que cortar também esses canais dela que fazem essa comparação. Ao meu ver, não tem nada de errado. Acho super bacana para crianças que entendem. A minha filha, ela não entendeu. Ela achou que o desobediente era o certo, entendeu? Era o mais bonito de se fazer. Foi quando eu repreendi e falei, não, você não vai ver mais esse tipo de vídeo, você pode até ver outros, mas esse negócio de desobediente e obediente você não vai ver mais. E foi quando eu cortei dela e ela entendeu. E a gente conversou com ela e ela entendeu que desobediente é feio, é uma coisa feia, e obediente que você tem que ser obediente, você tem que obedecer a sua mamãe, seu papai, enfim. A gente conversou com ela, ela entendeu, graças a Deus. Então é isso, gente. O recado de hoje é: cuidado com o que os seus filhos vêem na internet. É muito perigoso mesmo. Tem criança que a mãe não vê e tal, e a criança acaba fazendo aquilo que a pessoa do outro lado da tela, do telefone, seja do telefone, do computador, do tablet, enfim, manda ela fazer, ela vai lá e faz. Entendeu? Tem certos tipos de vídeo que manda a criança fazer as coisas, a criança vai lá e faz também sem entender, sem ter noção da consequência que pode acontecer. Então vocês prestem muita atenção com o filho de vocês na internet. Esse é o meu recado pra hoje. Eu fiquei com muita vontade de gravar esse vídeo porque eu fiquei nervosa com essa história da criancinha. E é aqui perto de casa, entendeu? É aqui perto de casa, então é muito complicado. Rapto de criança tá acontecendo muito aqui perto de casa também. Enfim, em todo lugar tá muito difícil a gente viver com os nossos pequenos da maneira mais livre possível. Hoje em dia você tem que não pode mais ficar na rua direito, tem que ficar brincando no quintal. Enfim, hoje em dia tá muito complicado. Então eu peço pra vocês, gente, por favor, tomem conta do filho de vocês. Olhem o que o filho de vocês quer ter rede social, beleza, mas olha, tenha senha do Facebook do seu filho, tenha senha do telefone, tenha acesso ao WhatsApp, tenha acesso ao Facebook, tenha acesso ao Instagram, tenha acesso a todas as redes sociais. Por menor que seja a rede social, você acha que não tenha nada, sempre tem alguém que queira fazer alguma maldade com as crianças. Então prestem muita atenção no que vocês deixam o filho de vocês fazer com o telefone. Então esse é o meu recado, espero que vocês tenham entendido. Enfim, eu sei que muita gente vai se identificar com esse vídeo, já aconteceu com alguém. Então esse é o meu recado de hoje. Um beijo.